Seja bem-vindo, você está no canal do Giga, muito prazer. Gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho das notificações e hoje a gente traz para você o review completo desse carinha, do Otter da Superframe Izengar ARGB 120mm. Ele tem compatibilidade, o ARGB, com várias placas-mães do mercado, né? Tá aí para vocês MSI, ASRock, ASUS e Gigabyte, né? As quatro principais marcas aí. Então, esse carinha aqui, a gente testou ele com 5700X para representar aí o grupo dos CPUs dos 65 watts, então vai servir como referência para o 5700G, 3700X, assim como para os 5600X, 5600G, 5600, 5500, 3600, qualquer um desses CPUs, o 5700X vai representar uma temperatura média para eles, enquanto que para aqueles quentinhos, a gente pegou o 5800X 3D, que ele é mais quente do que o 5800X, sendo também mais quente que o 5900X, então ele é uma base para esses processadores mais quentes. Bora avaliar, a gente dividiu em várias partes esse review. A primeira parte são dicas de montagem, depois sobre como funciona o RGB e finalmente os testes aí para aplicações profissionais, né, de render e também em games. Bom, pessoal, sobre a montagem do Otter, eu achei fácil. Tem um manualzinho da Superframe que eu gostei, eu achei ele bem organizado, gostei do manual. Tá aí para vocês esse lado só AMD, né? Aí basicamente você vai abrindo ele aqui, ele vai explicando o que você tem que fazer. O outro lado é Intel, tá? Então não tem segredo. Vem essa caixinha aqui, aonde tem todos os suportes e os adaptadores, tá? Como o meu já está montado, o da AMD não vai estar aqui dentro lacrado, mas ele vem bonitinho lacrado e com nome, né? Isso é importante. Então ele vem assim, tem o manual lá, você tem o nome das peças, igual aqui, ó, que eu não abri, é o LGA 20, tá vendo? Aí vem todas as pecinhas aqui dentro, suporte para Intel, por exemplo. Então, assim, tá muito bem organizado. AMD vem escrito AMD, parafuso para gabinete vem num plastiquinho, um plastiquinho desse também escrito gabinete. Então, assim, tá bem organizado, muito bem organizado, tá? Isso é um ponto forte a favor da Superframe. Esses três parafusos aqui, esses quatro parafusos aqui que vem aqui, é para você instalar o Otter no seu gabinete. Geralmente a gente instala nessa posição, tá? Imagina que aqui é o teto do gabinete, ele está aqui, ó, onde que tem aquela posição daquela fan que expulsa o ar lá de trás do gabinete. Então, o radiador está aqui e o cabo aqui que sai o líquido nele sempre tem que ficar por cima, tá? Não faça isso aqui não instale assim não que vai dar problema. Você tem que instalar no gabinete com esse cabo aqui saindo por cima. E esse parafuso aqui que você vai fixar aqui atrás, ó, aqui atrás dele no seu gabinete. Então você vai encostar por dentro do gabinete o radiador e aqui você vai parafusar na parte externa do gabinete o radiador, como se estivesse fixando um fã. É muito simples, isso que não tem assim muita dor de cabeça, muito mistério com isso. Depois eu vou mostrar para vocês a função do RGB, vai estar instalado, então vocês vão ter uma dimensão melhor, tá? Aqui no radiador vem esses quatro parafusos aqui, ó. Esses quatro parafusos aqui vêm no saquinho, tá? São parafusos longos e são parafusos também diferentes, então eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade de estar identificando não aqui, ó. Esse é o parafuso do cooler do Otter, né? Ele é bem longo aqui, ó, e tem uma rosquinha lá no final. Ele é longo fino com uma rosca no final. Então, basicamente aqui, ó, é só parafusar. Tá vendo? Não tem segredo. E vai vir essas três peças, ó. Suporte da bomba, o pino de rosca, onde dá e o parafuso com mola de pressão. Tá vendo? Como é que você vai montar ele? Como estava aqui, ó. Ele tem que estar nessa posição. Esse aqui é o pino de rosca e aqui vem um parafuso. Aí você vai simplesmente girar o parafuso com papel mão aqui, ó. Não precisa fazer pressão nem nada, tá? Bom, feito isso aqui, basicamente você vai encaixar ele aqui, ó. Não tem como errar também, porque existe uma fresta aqui na bomba onde você encaixa esse suporte. Então não tem como você encaixar errado, um outro lugar errado, não tem como.
Tá meio sujinho por conta da pasta térmica, peço desculpas, tá? Porque tava sendo utilizado, a gente estava na base de testes do Otter. Então, colocou aqui esses outros dois parafusos pequenininhos aqui, ó. Basta você parafusar. E pronto, aqui, ó, vou parafusar aqui e ele vai ficar fixo na bomba, o suporte para você colocar na placa-mãe. Bom, com a placa-mãe você vai ver o seguinte, a placa-mãe ela tem esse suporte aqui, ó, que vem junto com a placa-mãe, que é o suporte padrão da AMD. A gente vai usar o Otter com ele. Então, basicamente, você vai colocar a bomba em cima do socket e vai usar o próprio suporte da AMD para travar aquela travinha. Então, assim, não tem mistério, não. Você vai colocar de um lado, vai colocar do outro. E aí, depois que você fixou nas duas travas, não vai ter folga, não precisa fazer muita pressão, você vai só parafusar esse parafuso, vai apertando até ele dar pressão. É basicamente isso. A gente vai apertando o parafuso aqui até o suporte dar pressão, até aconselho você ir apertando um pouquinho um lado do outro para você não fazer muita pressão num ponto só. Isso é importante. Lembrando de remover, tá, o plásticozinho no fundo da bomba, tá, pessoal? Isso é muito importante, vocês não podem esquecer de fazer isso, tá? Então, sempre remova o plastiquinho aí no fundo da bomba, tá? Eu vou apertar agora o outro lado aqui, ó, tá quase lá. E é bem interessante isso, que evita de você... Aqui, ó, já ficou duro aqui desse lado, então não precisa mais de eu girar, não. Ficou firme, tá bom. Não precisa apertar demais, não, tá? Ficou bem firme, tá bom. Precisa também ficar com... Ó, parou de girar, tá vendo? Já tá bom. A pressão aqui já tá ideal, tá? E aí o seguinte, como eu já tinha mencionado, esse cabo aqui da bomba é o cabo que você vai ligar na placa-mãe, é o cabo de energia, tá? Você vai ligar o cabo da bomba na fan auxiliar. No caso da minha placa-mãe, né, essa aqui é uma Steel Legend, ela que está aqui em cima, um conectorzinho que você vai ligar na fan auxiliar. O cabinho do fan, do Otter, é esse daqui. Eu vou ligar ele no CPU fan. O meu CPU fan fica aqui, ó, tá? Tô só mostrando para vocês, ó. Então eu liguei o cabo da bomba no auxiliar, que é o de trás, o cabo da fan do Otter eu liguei no CPU fan, tá bom? Isso aqui vai dar energia tanto para a bomba funcionar, quanto para o fan do Otter, que ele está aqui atrás, ó, escondido aqui, funcionar, tá? Para vocês entenderem. Agora a questão do RGB é aquilo que eu já expliquei para vocês, cara, não tem segredo. Esse cabo aqui é o cabo que vem da fan, e esse aqui, tá? Esse aqui ele vem da bomba e esse outro aqui ele vem da fan. Basicamente você simplesmente vai ligar um cabo no outro, né? Você vê aqui que tem um macho fêmea aqui, você vai ligar ele, não tem como errar, porque o pininho ali não tem como inverter, né? Aqui você não vai ligar nada, isso aqui é uma ponta morta. E isso aqui você vai ligar onde? Você vai ligar no conector a RGB da sua placa-mãe. Dessa placa aqui, ele fica aqui embaixo. E não tem muito como errar, porque aqui são três pinagens com um tampado. E aqui também está escrito RGB na minha placa-mãe, mas não sei se vai dar para observar aí, ó, nessa filmagem. Aqui você tem 3 pinos e um pinado. Então não tem nem como errar. Então é basicamente eu ligar aqui, ó. E agora, dessa forma, eu vou controlar o RGB através do software da minha placa-mãe, tá? Só para vocês entenderem. Dessa forma, se eu ligar esse conector aqui na controladora, tá? A controladora é que vai fazer aí o controle do RGB. Você pode fazer isso também, tá? Só que aqui essa controladora fica dentro do gabinete, então meio que você vai ter que abrir o gabinete para você mudar as cores caso você queira. Ligando aqui na placa-mãe, não. O software da placa-mãe, você vai poder controlar as cores através dele, tá? Bom, aqui no software da ASUS, tá? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. É lógico que varia de placa-mãe, né? Porque os softwares são diferentes, não é um padrão.
Pelo menos a minha placa aqui da ASUS, eu vou mostrar o da ASUS. O da ASUS é bem completo, você vê o clock do CPU na tela, várias informações, placa-mãe, processador, memória, versão de BIOS. Do lado aqui já tem já o controle do RGB, só que aqui está ciclo de cor, tem várias opções aqui para vocês definirem, tem até mesmo a capacidade de a gente controlar aí a velocidade do cooler, né, do water. Você pode deixar padrão, silencioso, turbo, né, ou padronizar uma velocidade que você acha mais interessante. Então, bem interessante esse software. Eu vou deixar aqui no padrão. Aqui dá para você já alterar as cores, só que eu vou aqui, ó, Aura Sync. Eu vou clicar aqui por quê? Porque aqui no Aura Sync ele mostra que os dispositivos que estão ligados, então a placa-mãe está ligada, né, no aplicativo, está reconhecendo a placa-mãe, e esse LED strip aqui é o ARGB do Pop Water, tá? Então está reconhecido aqui. Tem várias funções desse software, eu vou explicar só de forma bem resumida, né? Bem simples, só para vocês terem uma noção do que dá para fazer com esse Water. Tá aí na telinha aí o meu PCzinho para vocês verem. Ele está em ciclo de cor, então ele fica mudando automaticamente as cores, tá? Se eu quiser deixar estático, basta eu clicar aqui, ó, estático. Aí não vai mudar mais a cor, ele vai ficar com a cor fixa. E tem como você colocar a cor que você quiser, tá? O software muita variação de cor que ele oferece. Então você consegue facilmente com um clique ir mudando as cores de acordo com a sua vontade, né? Então é bem interessante, ele permite você até criar uma combinação de cor personalizada caso você queira, tá, pessoal? E se você quiser, por exemplo, eu não quero LED fixo, eu quero intermitente, aí ele fica assim, ó. Ele fica apagando e acendendo, né? Olha que legal. Tem esse outro modo aqui, ó, que ele apaga e acende de forma mais rápida. O ciclo de cor ele vai trocar as cores automaticamente. O arco-íris também ele troca de cores automaticamente, mas mesclando as cores. Aí tem noite estrelada, né? Tem vários padrões aí de cores. Você pode até mesmo, se você logar no software, você estiver escutando alguma música, ele pode, se você tiver algum software, né, que tenha cores também da música, ele pode acompanhar também. Esse Smart aqui também você pode, é uma outra forma de você calibrar cores também, tá vendo? E você pode criar até um tipo de cor que você quiser, ou simplesmente você pode desativar. Não quero LED, não quero nada, você pode simplesmente deixar ali no desativado, aí simplesmente não vai ter LED, não vai ter luz, não vai ter nada, né? Então é bem interessante. O estático tá aí e observa ali na bomba da Superframe a logo, né? É RGB com fundo infinito, é muito bonito. Essa bomba eu acho que foi um ponto alto, eu gostei muito dela, né? Do efeito que ela tem do RGB nela, eu achei muito interessante, tá? Pena que a câmera aí não vai mostrar assim 100% como eu gostaria de estar passando para vocês. Para medir o desempenho em tarefas profissionais, a gente foca em render, que é uma tarefa bem pesadinha. A gente testou com temperatura ambiente 30 graus, eu utilizei o Cinebench, mesmo resultado do AIDA 64, mesmo resultado do Blender, então serve como referência para qualquer tipo de renderização pesada. Então tá aí na tela, 5700X 66 de média, 68 de máxima, e o 5800X 3D 87 de média, 88 de máxima. Para trabalhar o 5800X ficou muito quente. Testamos aqui no código Ozone, tá, pessoal? O 5700X teve uma média de 71 graus. Eu não gostei, tá? Eu esperava mais, mas é o que a gente conseguiu. E o 5800X 3D surpreendeu até. Eu consegui 74 graus, nada mal, né? Um motorzinho de 120 conseguiu segurar para jogar o 5800X 3D até bem. Uma temperatura interessante, uma temperatura ruim não, porque ele é um processador realmente muito quente, tá? Agora o 5700X eu esperava um pouco mais. Gigão, o que você achou do Otterzinho de 120 da Superframe? Bom, eu destaco a RGB dele, é bem bonito, né, velho?
A bomba dele, eu gostei muito do RGB da bomba, inclusive eu até faço uma sugestão ao Superframe colocar aqui na bombinha pra gente a temperatura do CPU, o pessoal tá pedindo muito isso, tá? Vai ser um diferencial para a marca, numa segunda versão, né, numa nova geração, colocar nessa bomba aqui as informações de temperatura, né, de processador, placa-mãe. Isso aí seria muito interessante, os usuários têm pedido o Water com essas informações em bomba. O RGB dele é bom, bonito, né? A controladora dele não tem como você controlar através de uso externo, então fica a dica mais uma vez reforçada para a Superframe arrumar um controlezinho, né, para o usuário controlar fora do PC. O mais interessante é ligar o RGB realmente na placa-mãe, né? Caso você tenha ASUS, MSI, ASRock ou Gigabyte. Você, através do software da placa-mãe, você controla e sincroniza as cores da placa-mãe e do Water. E se você tiver memória RGB compatível, também vai sincronizar também ao mesmo tempo as cores da memória, né? Se não quiser luzinha, iluminação, é só não ligar o cabo RGB, acabou, não tem iluminação, não tem luzinha, ou você pode desativar através do software da placa-mãe também, uma outra opção. Com relação à eficiência, né? Aí que tá. 120 milímetros não é o melhor balanceamento de custo-benefício versus eficiência, né, cara? Assim, não é tão eficiente 120 milímetros, a gente já esperava mais ou menos. No entanto, para um processador 65 watts, bacana. Então, assim, Intel i5, né? A gente não testou 12400, mas vai funcionar. Ele tem o suporte para a 12ª geração da Intel. Então, assim, o 12400, 12100 da Intel, 11400, 10400, cara, esse carinha aqui vai até gelar, vai realmente dar uma boa refrigerada nesses processadores. Pro lado da AMD, Ryzen 7 5700X, 5700G, 3700X, 2700. A gente pega ali Ryzen 5 5600X, 5600, 3600, 5500, qualquer um desses processadores Ryzen 5, né, incluindo esses citados Ryzen 7, ele vai conseguir entregar um resfriamento decente, né? Eu faço uma ressalva que no meu teste, né, de jogos, a temperatura dele ficou até acima do teste de render com relação aos 5700, mas é o que a gente obteve. Depois eu vou até retestar para a gente tirar uma dúvida, mas é o resultado que eu tive, tá? Porque geralmente render pesa mais do que games, né? O 5800X 3D mostrou isso. Dá até para jogar com o 5800X 3D, que representa o grupo dos mais quentinhos, né? Ele é mais quente do que o 5800X e mais quente do que o 5900X. Dá para você rodar? Dá para você rodar, mas ele vai trabalhar meio quente. E não é muito o que eu recomendo, né? No mais, é aquilo. Eu acho uma proposta interessante, assim, que ele vai manter uma temperatura decente nos processadores de 65 watts e vai te dar o RGB. É melhor, por exemplo, que investir num air cooler RGB, que às vezes é muito caro. Então, olha aquela proposta, né? O cara que quer uma iluminação top na máquina e tal, e esses processadores aí de 65 watts vai bem com ele. Estando no preço certo, pode ser interessante para você. Semana que vem a gente vai trazer para vocês o teste do Water de 240. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, é nóis, aquele abraço, muito obrigado, até a próxima.